Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão para você. O Flamengo que fará o seu primeiro treino já em solo peruano e, logicamente, se preparando para esta grande final que vai acontecer neste sábado. Traremos para vocês a cobertura completa, de tudo que está sendo falado e mostrado ali em Lima. E, logicamente, estaremos aqui na torcida pelo nosso Mengão, porque, meus amigos, vale simplesmente o tetracampeonato da Libertadores. Vamos aqui acompanhar o que eles analisaram, a imprensa esportiva está analisando sobre essa grande final entre Flamengo e Palmeiras. Quem chega melhor para esse jogo, E, logicamente, como é que tá aí a movimentação de bastidores de ambas as equipes, beleza? Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. BBC vai transmitir, como está acontecendo nos últimos anos, final da Libertadores. Felizmente, eu vou fazer parte da equipe da transmissão. Num horário bom lá, Vai começar o quê? Às 10 da noite lá? 9. 9? 9 da noite, Uma hora mais tarde do que anteriormente, ano passado. E tem esperanças disso, que a audiência vai ser melhor por causa disso e também porque isso é final mais fácil de vender para um público inglês. Mas apesar disso, na mídia que eu vou fazer antes, tem uma coisa que eu estou esperando, porque sempre acontece que um jornalista de lá vai referir o time carioca final como Flamengo. Isso, eles vão confundir um grande time brasileiro com uma dança espanhola, porque sempre acontece. Eu entendo, porque quando eu cresci, o único time brasileiro que a gente conheceu era Santos, por causa de Pelé. Mas com o andamento das coisas, eu acho que está ficando cada vez mais difícil ter ignorância dos grandes times brasileiros, Especialmente com a consolidação, me parece, do Mundial de Clubes com o calendário, Porque isso fornece, para os grandes clubes brasileiros, fornece dinheiro e visibilidade. Então, eu estou esperando nos próximos dias que eu vou ouvir esse erro de pronúncio sobre o time carioca, mas eu acho que isso está acabando. No longo prazo não vai ser fácil confundir. Então, eu acho que adeus Flamengo. Olé. Bom dia. Fala aí, Aboli. Tudo bem, Barreto? Bom dia a ti. Então, com saudade de sentar ao lado dessa elegância de Tim Vickery. Você que hoje está mais para John Travolta, Assim, sim. Barreto fazendo escola. É verdade. Ele vai trazer aquela foto. Ele vai. Um dia eu vou. Mas olha, não, acho que não cabe mais, esse tipo de confusão, até pelo nível de informação que todo mundo hoje tem e como os clubes brasileiros já ganharam as prateleiras também do noticiário internacional. É um Flamengo e Palmeiras com um peso jamais visto, na minha opinião. Mais pesado que o Flamengo e Palmeiras de 2021. Muito. Esse crescimento em 4 anos é interessante. Exatamente. Sim. Pelo estágio que hoje estão Flamengo e Palmeiras como clube, Essa questão de ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América, naquela ocasião os dois buscavam o inédito tricampeonato alcançado por outras equipes, pelo São Paulo, tricampeão da Libertadores. Santos, tricampeão da Libertadores. Naquela ocasião já tínhamos brasileiros com o tricampeonato. E agora não. É o primeiro brasileiro que busca o tetracampeonato, mas principalmente pela evolução na gestão desses dois clubes e a prateleira que hoje eles alcançaram no futebol internacional, para a visibilidade do futebol internacional. Então é um Flamengo e Palmeiras pesadíssimo. Eu contrario qualquer tipo de retrospecto, eu contrario o histórico recente. Já dou aqui o meu primeiro pitaco, para mim é igualdade máxima, porque é um jogo num recorte exclusivo, onde se olha muito pouco para trás. São dois elencos totalmente preparados para o jogo decisivo.
E eu acho que esse jogo não sofre influência de nada do que aconteceu daqui para trás. Bom, nós vamos tentar focar aqui nos aspectos positivos dessa partida, né, da expectativa. Talvez seja o maior confronto da história entre dois clubes brasileiros, em termos de peso, tá? É lógico que aí você vai dizer, já teve jogo que tinha o Pelé do lado e o Garrincha do outro. Claro, gente, ninguém está aqui querendo desrespeitar, desmerecer a história do futebol brasileiro. Claro que já teve grandes duelos, né, entre clubes brasileiros, dá para fazer uma lista enorme, né? Mas acho que nunca um jogo teve esse peso para dois clubes brasileiros, certo? Uma final continental para apontar o maior vencedor de Libertadores no Brasil. Se a gente está falando final do século, não é final do século dessa semana, né? Claro. Essa aí realmente é uma final, né? Eu acho que Flamengo e Palmeiras atingiram um nível de clássico continental. Sim. Ganhou uma dimensão continental que hoje eu não enxergo em nenhum outro confronto na América do Sul. É o maior jogo na América do Sul. E obviamente, isso não ofusca a rivalidade que tem com os rivais locais. Mas o meu neto, ele tem 8 anos, ele é flamenguista do estádio, né? Ele frequenta Maracanã desde 3 anos de idade. Perguntei para a mãe dele ontem. Pergunta para ele quem é seu rival. Palmeiras. Ele acordou ontem, antes que eu fiz a pergunta, pedindo para a mãe dele, mãe, tu pode comprar uma camisa de Palmeiras para mim? Por quê? Porque eu quero colocá-la no chão no dia da decisão. Então, você viu como ele encara o espírito da coisa. É só quando você fala para ele, mas quem é seu maior rival no Rio de Janeiro? Aí ele fala Vasco. Mas se você pergunta quem é o maior rival, faz sentido, ele tem 8 anos. Né? Nos últimos 7 decisões da Libertadores, um desses times ganha 5. Né? Nos últimos, eu acho que 10 campeonatos brasileiros, ou 9, um desses times ganha 7. Então, é a rivalidade que ele conhece. É a primeira final brasileira que se repete em Libertadores. Sim. Né? Vai sair daí o primeiro tetracampeão brasileiro. Enfim, são dois clubes com maior participação em final, porque tem o São Paulo no meio deles, né? O Palmeiras está indo para a 7ª final, o São Paulo já fez 6, o Flamengo está indo para a 5ª. Então, assim, tem realmente muita coisa envolvida aí, muita coisa boa, muita coisa positiva. Tomara que o jogo corresponda, porque às vezes, né, uma final é cercada de tanta tensão que o futebol acaba sofrendo. Descamba para um jogo, né, mais amarrado, às vezes mais... Isso é o meu medo, porque, e também, olhando para o grande incógnito é Abel, né? O que ele vai fazer. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito diferente daquele de 16 de outubro, quando ele foi pressionar alto, né? E o Flamengo modificou, o Flamengo foi direto. O Flamengo, tudo parece, não vai ter Pedro para ir direto de novo. Mas eu acho que dificilmente Abel vai ter a mesma abordagem que ele teve em 16 de outubro. Ele vai fazer uma coisa mais cautelosa. Às vezes eu vou falando umas coisas aqui e eu mesmo vou vasculhando a minha memória. Será que eu estou exagerando e tal? E o André Rizek me traz um lembrete aqui. Já teve um Corinthians e Vasco que foi final de Mundial. Era o primeiro Mundial da FIFA. Era um Mundial meio mexeruca. Né? Não tinha a tradição que a gente viu, mas, gente, era um título mundial sendo disputado por dois times brasileiros. Né? Então, acho que tem que, né? Mas, assim, tem que entrar na nossa conta. Não, entra na conta, mas assim, não desmerecendo aquele campeonato mundial, que foi um campeonato mundial. Tudo bem, mas a gente não pode esquecer de citar. Não dá para passar por cima, por isso eu agradeço ao Rizek. É muito mexeruca, até porque adoro o Corinthians. Mas difícil justificar a inclusão de Corinthians naquele torneio, né? Nem campeão de continente tinha sido. Era Palmeiras. Então era estranho, aquele torneio era estranho, não mereceu vingar. A Libertadores é mais o alvo do desejo, quer dizer, é complicado fazer... Sim, colocar na balança. Vamos mencionar e cada um bota aí na sua balança e decide, né? Mas realmente precisava ser citado. E a gente precisa citar também um aspecto negativo da expectativa que já está sendo criada. Tem muita coisa positiva, né? O carinho dos torcedores, a mobilização em direção a Lima, né? Tudo isso. Mas ontem nós
vivemos um episódio muito ruim com uma colega de trabalho, a Duda Dal Ponte. Vamos mostrar primeiro as imagens. Aí, ó, ela está alegre, tentando aí também trazer a alegria dos torcedores, e um deles exagera, erra, comete um ato de violência e também um ato machista, né, gente? Puxar o cabelo de uma profissional que está... Não é só engraçadinho. Eu sei que hoje até tem um efeito da rede social que fala muito do negócio do futebol raiz, que vocês, enfim, vocês da imprensa são muito conservadores, né? Aí chamam a gente lá com a marca de um creme de avelã, enfim. Mas não é isso, não. Isso é desrespeito. Isso é só desrespeito mesmo. Quando a alegria vira desrespeito, deixa de ser alegria. Aí é desrespeito, isso é um bobalhão. Um puxão de cabelo é um ato violento. Por mais... mas será que machucou? Não machucou? Não é isso que entra, né? É um desrespeito a uma profissional no exercício da sua profissão. Né? Exatamente. Ela foi desrespeitada no momento que ela estava fazendo a função dela, exercendo a profissão dela, e o lugar do outro era apenas ficar alegre. Alegre. Mostrar a alegria dele na frente da câmera. E não tinha que tocar. Não tem que tocar. Ontem a gente mostrou torcedores aqui no Redação, e eu me lembro que na saída do programa eu comentei com o pessoal da equipe, eu sempre tenho medo dessas entradas ao vivo, porque alguém pode se exceder. Ontem teve um que falou um palavrão, passa. Mas até o excesso, vou falar uma coisa que parece esquisita, até o excesso tem limite, né? Às vezes você está ali no excesso da alegria, fala o que não devia falar, se entusiasma e tal, mas um ato de violência cruzou qualquer fronteira. Sim. Como houve o excesso, pode, gente, não pode. Está dentro do contexto de festa. Isso aí é um problema de segurança grave que o Flamengo não conseguiu contornar. As imagens fantásticas, né, torcedor em cima do ônibus já não é legal, mas ok, tá lá, bandeirão, fica uma imagem bacana, mas se arrebentar um ônibus, invadir o ônibus, você causar uma situação de constrangimento dentro do ônibus. Os jogadores, eles entram na pilha, na brincadeira, porque para tentar, inclusive, aliviar ali, né, o ambiente e, de repente, até seduzir os torcedores a voltarem para o lado de fora do ônibus. Porque tem que segurar o excesso, sabe lá? E daqui a pouco todo mundo quer entrar no ônibus. Você imaginou? Podia acontecer uma tragédia. Enfim, Vini Bueno vai se juntar a nós para falar de toda a expectativa em torno de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que nesse caso aí a gente tem que ir alternando. Às vezes fala Flamengo e Palmeiras, às vezes Palmeiras e Flamengo, porque não tem um mandante, né? Pela ordem de campanha, Palmeiras e Flamengo, né? Eu acho que a Conmebol está considerando Palmeiras e Flamengo. Palmeiras seria... Palmeiras e Flamengo pela ordem de campanha. Não é o mandante, porque não é no campo dele. Exatamente. Né? Mas é o time que chega em primeiro lugar ali no chaveamento. Vini, e como é que chega esse Palmeiras? Né? Chegou cercado do carinho da torcida, mas chega depois de 5 jogos sem vencer e já tem os supersticiosos fazendo uma conta. No primeiro título dessa era Abel, o primeiro título de Libertadores, chegou com 3 jogos sem vencer. No segundo com 4. Agora está chegando com 5. Então é a escadinha do título. Em 2021, o Palmeiras vinha de 3 derrotas e um empate. Isso, 4 jogos sem vencer. 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem empate. Aí bateu o campeão. Vencendo o Flamengo. E antes, contra o Santos, né, já tinha sido com 3 jogos sem vencer. Então é a escadinha do título da superstição do torcedor. Fala, Barreto. Dá para fazer uma lista aqui. Bom dia, Vini. Bom dia, tudo bem? Um abraço para você, para o Tim, Éboli, todo mundo ligado no Redação. E nessa Libertadores de 2020, vencida lá no Maracanã, no jogo contra o Santos, o Palmeiras vinha de 3 jogos sem vitória, mas o recorte anterior era também ruim. Não é que só nos últimos 3 jogos o time caiu de rendimento, porque nas últimas 6 partidas antes da decisão no Maracanã, o Palmeiras venceu só uma vez. Então vinha já derrapando, oscilando, aí consegue uma vitória, mas volta a ficar sem vencer por 3 jogos consecutivos. E o torcedor mais supersticioso, a gente sabe que superstição no futebol existe desde que a bola é redonda, o torcedor está se apegando a isso. O Abel gosta, aliás, não é que o Abel gosta. Por que o Abel ficou tão identificado com o Palmeiras? Porque o palmeirense gosta desse espírito, não só de Luiz Felipe Scolari para cá, mas desde sempre, nós contra eles, contra tudo e contra todos.
o palmeirense não comemora antes, mesmo quando a coisa está dando certo, o palmeirense fica com o pé atrás. E quando a coisa está dando errado, e parece que vai caminhar para dar tudo errado, é aí que o torcedor fala, vai ser o momento da virada de chave. E resta acreditar que essa história pode se repetir. Contra o Santos, 3 jogos em sequência sem vitória. Contra o Flamengo, em 2021, 4 jogos consecutivos. E agora o Palmeiras vivendo o pior momento da temporada. 5 jogos sem vencer, com ataque inoperante nas últimas partidas. Só marcou gol agora com o Facundo Torres num jogo em que o time estava atuando com os reservas. E dá para dizer que a equipe precisa voltar a produzir. De qualquer maneira, para quem gosta de superstição, esse é um recorte tanto. Nos últimos 5 jogos, derrota por 3-2, 2 partidas consecutivas sem conseguir balançar as redes, derrota para o Santos e o último no primeiro tempo, aquele gol do Vitor Roque, o Palmeiras perde na ocasião. Então são 4 jogos e meio sem conseguir marcar um único gol. Aliás, 3 jogos e meio, né? Porque o Palmeiras voltou a balançar as redes agora contra o Grêmio. De qualquer maneira, são 5 jogos consecutivos sem vencer, Barreto. Vou pedir para a nossa equipe voltar com a arte, só para pontuar algo que eu acho muito importante aí, né? E que tem a ver com as características do futebol brasileiro. O Palmeiras jogou com reservas contra o Santos, não por opção de ninguém, porque não tinha 11 jogadores, eles estavam convocados para a data FIFA. Jogou contra o Vitória com jogadores que tinham acabado de voltar dessa data FIFA. Então precisavam ou dos ser Estados usados... Unidos ou da Europa. Isso. Precisavam ser usados com parcimônia, né? Então não dá para dizer que o time titular jogou contra o Vitória. Aí contra o Fluminense tinha todo mundo, contra o Grêmio foi opção do Abel. Deixou 11 jogadores em São Paulo, num jogo não levou também para mal enfrentar encaixado, o Grêmio. né? Um jogo muito próximo da final da Libertadores. Né? Mas o Flamengo não fez a mesma opção. Mas eu digo só o seguinte, aí o Abel teve opção. Ele poderia correr riscos, botando os jogadores titulares em campo. Não quis. Contra o Santos, ele não teve opção. E contra o Vitória, embora a gente hoje tenha naturalizado a ideia de que o jogador volta da data FIFA e entra em campo no dia seguinte, é muito arriscado você fazer isso. Então, Final da temporada mais ainda. São 5 jogos afetados pelo calendário. Sim. A isonomia do erro, como por exemplo, no jogo contra o Santos, o Flamengo pegou o Sport. Era um adversário mais fraco. Sim. Né? E mesmo assim foi um jogo difícil para o Flamengo e que só ficou fácil depois das 2 expulsões do Sport. Contra o Fluminense não conseguiu o resultado. Teve a mesma dificuldade, jogadores voltando da data FIFA e não conseguiu o resultado, acabou perdendo. Então, como você falou, são situações provocadas muito mais pelo ambiente externo, fatores externos, do que propriamente por incapacidade e incompetência. Os jogos estão aí, no primeiro tempo contra o Atlético, por exemplo, em que tinha muitas reservas, não conseguiu o resultado. Estava 1-0 para o Galo. É isso. Esse empate sai no segundo tempo com a cavalaria em campo. Tinha entrado Jorginho, tinha entrado Arrascaeta, tinha entrado Bruno Henrique. Acho até que foi um jogo bem controlado pelo Flamengo, mas não conseguiu o Felipe Luiz correu o risco do desgaste de quem vai jogar uma final depois de amanhã. O técnico precisa tomar decisões, né? E esse jogo ele está envelopado de uma maneira que pressiona muito qualquer tipo de decisão dos 2 técnicos. Para mim foram estratégias corretas, o que fez o Abel e o que fez o Felipe Luiz, tentando preservar alguns dos seus principais jogadores para o que vai acontecer no sábado. Né? E é por isso, eu acho que esses números aí, e o tal do retrospecto, reforça aquilo que eu falei no início. É um jogo com características próprias, né? Onde há um preparo específico para essa partida. O jogador não se conecta muito, a fase não é boa, esquece fase. É uma história contada de maneira diferente. São jogadores com experiência internacional, carreira pontuada por grandes jogos decisivos, estão acostumados com esse tipo de momento. O Abel Ferreira, mais do que acostumado como comandante do Palmeiras a esse tipo de decisão. O Felipe Luiz, como carreira, super acostumado. O Felipe Luiz está indo para a 4ª decisão de Libertadores dele. Ele pode não ter experiência como técnico ainda, mas ele tem experiência como profissional do futebol. Ele sabe o que é disputar uma final de Libertadores da América. Inclusive, o Felipe Luiz pode alcançar uma marca só atingida pelo Renato Gaúcho entre os técnicos e jogadores brasileiros. Né? Uma pessoa que conseguiu o título como jogador e como treinador. O Felipe Luiz pode alcançar essa marca. Então, tem muita coisa pesada em torno desse jogo, o que faz dessa partida um episódio exclusivo, único,
Eu não consigo fazer nenhuma conexão com o recorte. Aqui a carta Corinthians e Vasco pelo Mundial, eu vou parar de falar que é o maior confronto entre dois clubes brasileiros. Porque aí vão querer dizer que não é. Vamos botar como um grande confronto entre clubes brasileiros, né? Mas certamente, né? Na era recente do futebol brasileiro, esse Flamengo e Palmeiras aí é meio que um divisor de águas também, né? O Palmeiras venceu o Flamengo no único confronto que os dois fizeram por uma final de campeonato, então tem ali também... Não, teve outra recente, Barreto. Não, Supercopa, né? Os times se enfrentaram na Supercopa, cada um levou Supercopa, uma. uma vencida para cada lado. Não, mas aí eu tô focando aqui, Vini, aí não foi esquecimento não. Tô focando em disputa de título, né? Sim. Desse peso, né? Desse peso. Supercopa é consequência de ganhar o título. Isso, a única Então, outra não possibilidade seria a Copa do Brasil, deles se enfrentarem assim numa final. É claro que a Supercopa acrescenta aí algo interessante. O Palmeiras vence o Flamengo nos jogos decisivos, né? Mesmo que com pesos diferentes, claro, para a Supercopa e para a Abel tem um Libertadores. histórico muito negativo contra o Flamengo. O Flamengo, muito negativo, o Abel tem poucas desigual. vitórias sobre o Flamengo. Esse ano foram 2 derrotas até agora. Sim. Nesse ano foram 2 derrotas, em casa Mas e fora. nos momentos de decisão que tinha uma taça em jogo, né? Mesmo com os pesos diferentes de uma e de outra. Mas olha, o que eu levo em consideração, o recorte recente, é o tamanho do trabalho que cada técnico vai ter. Para mim, o Abel hoje tem mais trabalho do que o Felipe Luiz, para encontrar os ajustes para a decisão. Que ele tem condição de encontrar, ninguém tem dúvida disso, né? Alguém duvida ainda da capacidade do Abel? Eu não duvido mais, né? Então, o Abel tem mais trabalho. O time se desencaixou, o time perdeu um equilíbrio. Você tem uma situação, por exemplo, de volume de meio de campo para abastecer o ataque, que se perdeu um pouco nesses últimos jogos. Porque a bola não está entrando porque Flaco e Roque estão numa má fase, não, porque o conjunto do Palmeiras deu uma desalinhada. Então, esse é o trabalho do Abel. Felipe Luiz, nesse momento, ele está numa zona de maior controle daquilo que o Flamengo está executando. É basicamente que sustentar. Vamos manter o que a gente está fazendo? Lógico, um ajuste aqui, outro ali, você tem uma questão do ataque, né? Porque hoje no Flamengo, 2 jogadores apenas estão decidindo, Bruno Henrique e Arrascaeta, os outros precisam acompanhar, né, esse ritmo de decisão, de botar a bola, de tomar a decisão correta na hora que entra na área, que tem uma finalização, que tem um passe importante. Esses jogadores estão se destacando, os outros na parte ofensiva. Que outra situação que o Felipe Luiz tem, que pode ser de desconforto, né? Danilo ou Léo Ortiz, sem ritmo. Se o Léo Ortiz te apresentar, estou pronto para o jogo, quero jogar, como ele vem falando, é o Danilo ou é o Léo Ortiz? Léo Ortiz, na minha opinião, é o zagueiro mais técnico do futebol brasileiro. Então, você tem dos dois lados, né, ali, né, decisões a serem tomadas para encontrar esse encaixe final para essa grande decisão. O Barreto. E no caso do Flamengo, tem uma substituição que já ficou automática. Aliás, causou sensação o fato de o Pedro estar na lista de relacionados, né? E aí ficou, como isso foi divulgado nas redes sociais, com aquela expectativa, será que vai jogar e tal? Eu não estou querendo dizer com o que eu vou dizer agora que o Pedro não vai jogar. Vai que ele está se recuperando e a gente não sabe. Mas o Plata também está relacionado e está expulso. O Paulinho ontem viajou com a delegação do Palmeiras, eu não vi a lista de relacionados do Palmeiras. Talvez o Vini tenha e eu já vou passar para ele que ele chamou. Mas, enfim, o fato de o Pedro estar na lista só serviu para criar mais burburinho em torno dessa... Quem Abel poupou na terça-feira, por um lado, mas agora eu vou fazer seu trabalho. O Vini chamou. Fez bem? Fez bem? Muito obrigado, Sim. fez bem. Primeiro sobre a lista de relacionados, o Palmeiras mandou todo mundo para Lima. E tem que ser assim mesmo, né? Mesmo quem não tem condições de jogo, vai lá, respira esse ambiente de final, participa do vestiário. Então o Everton ainda está se recuperando de uma fissura na mão, tá com a delegação. O Everton pode ser relacionado para ficar no banco, com aquela expectativa de talvez nem jogar, mas por ser uma figura de liderança. Lucas Evangelista e Paulinho, que não têm condições de jogo, também estão com o grupo, foram relacionados e estão lá
não vou dizer à disposição, mas estão respirando esse clima de decisão. E aí vocês falaram sobre o retrospecto negativo do Abel contra o Flamengo. Eu tenho os números aqui que ilustram bem essa dificuldade que o treinador português tem tido desde que chegou ao Brasil para jogar contra o Flamengo. 16 jogos e só 3 vitórias. Muita gente vai falar, 2 dessas 3 vitórias foram em finais. Isso. Mas em 16 jogos foram 3 vitórias, 7 derrotas e 6 empates. Esse é um desempenho que chama atenção, né? Você poderia pensar em mais equilíbrio. E o curioso é que o Abel, ao longo, eu não sei se ele, deve ter enfrentado sim, porque tem o Campeonato Brasileiro, que alguns são demitidos tão depressa que não sei se dá tempo de pegar o Palmeiras, mas o Flamengo teve 9 treinadores no período de trabalho do Abel Ferreira. Vou anotar isso aí. É isso. É a grande diferença entre as gestões, né? Gestões super vitoriosas e bem-sucedidas financeiramente, mas que tomam decisões diferentes no aspecto esportivo, no planejamento esportivo. E para você jogar um número aleatório, né? Pode dizer, aí, tá vendo? Não vale a pena ficar com o mesmo treinador, ele perde para os outros nomes. Não é. Mas quem tem o Abel por 5 anos fala, olha como vale a pena também. Né? Aí você pega os títulos do Abel, né? Pega o desempenho do Palmeiras. Imagino que hoje tem tempo para um sequestrinho. Sequestrinho de pauta? É uma pergunta de uma cunha mais cultural do que especificamente sobre o jogo, para o Vini. Né? Tem um dado que eu acho fascinante, que eu vi semana passada, que a cidade com mais descendentes dos italianos no mundo é São Paulo. São Paulo tem mais descendentes italianos do que Roma. Como? Que a colônia é grande, né? Então, obviamente, Palmeiras é a palestra. Com o tempo, Vini, essa essência italiana do clube vem diluindo ou ainda é um clube muito italiano? Ótima pergunta, Tim. Obrigado. São Paulo tem bairros italianos, né? A gente fala tanto da Moca, né? Da Moca, mistura um pouco de sotaque paulista com um pouco de cultura italiana. A capital paulista tem isso mesmo. O Palmeiras ainda é um clube com essas raízes muito fortes. Por quê? Isso foi passado de geração em geração e o entorno ainda respira isso. Por mais que o clube não tenha torcedores, todos eles com descendência de italianos, mas o fato de isso fazer parte da história, desde a criação, o clube respira isso e quando um pai ensina a história do clube, passa adiante para o filho essa questão, isso vai sendo passado quase que de uma maneira intrínseca, né? Então, essa maneira de torcer ainda é muito italiana, muito vibrante, muito... a questão da corneta, a questão de comemorar, muito, assim, não se perdeu. Então, ainda está muito vivo isso e acredito que é algo que é passado de geração em geração. Brasileiro, passar para um filho brasileiro, essa cultura italiana acaba sendo passada assim. Avante, então. Então temos aí o time italiano mais bem sucedido do momento. Né? Sim. Sobre essa questão dos relacionados, eu acho muito difícil que Abel ou Felipe arrisquem com um jogador que não tem ritmo de jogo. Vamos falar do Pedro especificamente. Talvez, se o Bruno Henrique não tivesse mostrado o crescimento que ele mostrou, o Felipe Luiz poderia até pensar numa situação, eu não sei qual é a situação do Pedro clínica, eu só sei que assim, o leite funcionou, porque o braço dele tá bom, o braço dele tá ok. O problema dele agora é água benta, né? Para ver se melhora dos outros problemas, porque ele arrumou essa questão muscular. Então, o negócio agora é banho de água benta no Pedro, mas ele está sem ritmo, ele está muito sem ritmo de jogo. Muito sem ritmo de jogo. Para você pegar uma final, um jogo único, e com o Bruno Henrique entregando do jeito que vem entregando, né? O Bruno Henrique está fazendo muito gol e está totalmente adaptado novamente a essa função de 9. Jogador mais centralizado, né? Que pisa mais dentro da área. Então, está confiante, vai para uma decisão depois de fazer mais um gol importante. Essa questão, essa lacuna está preenchida. Então, eu acho que diluiu a preocupação do Felipe Luiz e diminuiu também o pensamento de vou arriscar um jogador sem ritmo. Acho muito difícil. O Pedro pode até aparecer no banco, pelo jogo de cena, deixar aquela dúvida, mas em campo acho muito difícil. Léo Ortiz?
O Léo Ortiz, eu acho que está mais pronto para o jogo do que o Pedro. O Léo Ortiz se diz mais preparado e vai para um sacrifício, sentindo uma outra desconforto, mas ele já fez isso, né, contra o Racing, jogou pra caramba contra o Racing. Ele já estava com essa lesão contra o Racing e jogou o jogo todo contra o Racing. Agora, os substitutos, Agora agravou, né? Substitutos aí nos dois casos são jogadores acostumados a jogos grandes. Né? Os elencos têm muita experiência. O Danilo é jogador de Copa do Mundo e o Bruno Henrique, jogador ao lado do Arrascaeta, são os dois que conquistaram mais títulos pelo Flamengo. Esteve na final da Libertadores com participação decisiva, enfim. Ô Barreto, essa coisa do jogo de cena para colocar no banco de reservas um jogador que não tem condições, a gente viu no futebol brasileiro esse ano. Não faz muito tempo, não é essa coisa de, em outros momentos, em outras décadas isso acontecia. O Neymar não tinha condições de enfrentar o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, tinha uma lesão, considerada até um pouco grave, que o tirou ali de um longo período. Foi para o jogo, fez aquecimento, ficou no banco, aí deu 5 minutos, 10 do segundo tempo, 15, nada. E aí, o Neymar não vai jogar? Não, porque não tinha condições. Tentou-se criar esse jogo de cena e fazer essa pressão psicológica para o outro lado. A gente lembra, até citei agora há pouco no News, na década de 90, início dos anos 2000, o Filipão chegou a abrir treino no Palmeiras e ali os repórteres viram um jogador com gesso, né? E se sabia, e ficou se sabendo depois que aquilo era um jogo de cena, que não tinha lesão nenhuma. Então, desde que a bola é redonda, isso acontece. Nos últimos anos tem acontecido menos, mas nessa temporada aconteceu. Neymar no banco, só para causar esse jogo de cena, mas sem condições de jogo. A única situação análoga que a gente vê no Palmeiras é a do Everton. Mas não me parece haver uma grande dúvida, porque o Carlos Miguel foi se firmando nos jogos que disputou, né, Vini? Não me parece que haja um pensamento do Abel de será que vale a pena com o Everton recuperado, pela experiência que tem, voltar para o time. Acho que isso não está sendo considerado, né? Não, está fora de cogitação. O Carlos Miguel será o goleiro titular do Palmeiras. A dúvida é se o Everton vai ficar no banco de reservas ou não. Justamente pelo que eu falei, pela liderança, ele já tem avançado na recuperação, ele já tem trabalhado nos últimos dias, ainda com limitações, mas essa é uma possibilidade real do Everton ficar no banco. Para jogar, pouquíssimo provável. Agora, muita gente está se perguntando, será que o Paulinho, que ficou esquecido esse tempo todo, só trabalhando à parte, será que ele pode aparecer no banco? Poder até pode. A gente viu aí o Neymar querendo voltar a treinar, né, quando todo mundo falava que ele não jogaria mais, a gente vai entrar nesse debate daqui a pouquinho. Poder até pode, mas Paulinho no banco de reservas eu também acho pouquíssimo provável. Felipe Luiz e Abel Ferreira têm muitas decisões a tomar, inclusive a de renovar o contrato, né? Há uma característica em comum entre os dois. Tá tudo redigido lá, só falta assinatura. Tanto de um quanto de outro. Em momentos diferentes, né? Quer dizer, o Abel já tem 5 anos à frente do Palmeiras, a gente pode considerar um desgaste. Seria absolutamente normal o Abel não continuar. Mas com quem? Porque, por exemplo, o Abel... Dele. O Abel tem... Dele. Dele. Porque ele dá, vira e mexe, dá sinais que, não sei. Também tem todo um teatrinho do Abel em torno disso. Mas assim, o que eu digo é que... Cansado do futebol brasileiro, ele está desde que chegou. Ele fica brigando com coisas com coisas com as quais a maioria aqui a gente concorda. Isso. Ele cita questões de arbitragem, de gramado, de calendário e tal, que são aqui parte do nosso debate. Ele está batendo nisso desde que chegou. O futebol brasileiro é que nem o ano de cachorro, sabe? Um ano é 7 anos. Envelhece a pessoa, envelhece 7, né? 5 anos aqui é 30 em outro lugar. Então, agora, o Abel é um cara que, a gente até já citou isso nos últimos dias, né, Vini? É um cara muito querido pelos funcionários do Palmeiras, é um cara que foi abraçado pela família Palmeiras, esse modelo que... O Abel é muito mais que técnico dentro do Palmeiras, dentro da estrutura do Palmeiras. O Abel é uma peça na engrenagem do futebol do Palmeiras, do departamento de futebol do Palmeiras, e um cara que toma decisões além campo. Então, assim, é um Alex Ferguson da vida, né? A gente não tem nenhum sinal de que haja um desgaste entre ele e os jogadores. Não. Na última entrevista, ele citou jogadores nominalmente, falou do Flaco Lopes e tal, mas muito longe de dizer que... Ele tem problemas estofo com para ele. isso. Ele tem estofo para isso. O problema do Abel é o seguinte, se ele não permanecer no Palmeiras, no Brasil dificilmente ele vai ficar.
por essa identificação que ele construiu no Palmeiras. Ele tem muito mercado. Então, é esse mercado que eu quero ver, qual é o mercado que vai se abrir, que se abriria para o Abel. Que tipo de mercado que se abriria para o Abel, ele não ficando no Palmeiras? Agora o Felipe Luiz não. O Felipe Luiz é um início de carreira como treinador. Acho que o Flamengo tem que renovar com o Felipe Luiz. Está dentro de uma lógica de evolução dele como profissional. E resultado, ele já entregou. Né? Num primeiro ano, fazer o que o Felipe Luiz está fazendo, se ele conquistar os 2 títulos, ele vai para a mesma prateleira do Jorge Jesus. Mesmo a prateleira do E se Jorge não Jesus. conquistar nenhum dos dois, aí ele não serve para nada, como costuma acontecer no futebol brasileiro? Eu renovaria. Renovaria do mesmo jeito. Ele já deu a assinatura, o trabalho dele já ganhou a assinatura. E uma assinatura que mostrou um norte vitorioso. Ele chegou à decisão da Libertadores. O título... o título é um detalhe. É um detalhe para você fazer a avaliação definitiva do que é aquele profissional. Ele pode, na decisão, tomar uma ou outra decisão errada. Pode custar o título, esse tipo de... Né? Mas ele chegou à decisão. Ele disputou um campeonato brasileiro de ponta a ponta como protagonista, brigando pelo título, e agora abriu 5 pontos, está muito próximo do título. Agora... Então, ele é interessante como técnico para um primeiro ano de carreira. Nós tivemos manifestações importantes das diretorias dos 2 clubes, né, com relação aos treinadores. O José Boto deu uma entrevista que foi publicada pelo jornal A Bola, dizendo que o Felipe Luiz tem nível para trabalhar em grandes clubes da Europa. Citou o Benfica, um clube português. Né? O título da reportagem é Libertadores com toque português. Não, essa é outra, né? São manchetes da imprensa portuguesa sobre essa final da Libertadores. Claro, a primeira está voltada para o Abel Ferreira, né? E essa é a declaração do Boto. Olha, se Felipe Luiz treina no Flamengo, pode perfeitamente treinar um Benfica. Não, ele não disse o Benfica, disse um Benfica, um clube do nível do porte do Benfica. É claro que ele vai fazer licença pró no final do ano, e aí, de fato, ele fica totalmente apto para o mercado internacional. E a gente associa o Felipe Luiz muito mais diretamente ao Atlético de Madrid, ex-clube dele. Simeone está para terminar contrato. O Abel é que a gente vê muito mais na esfera dos clubes portugueses, claro, por ser um treinador português. E também não imagino o Felipe Luiz num segundo trabalho no Brasil. Assim, de maneira imediata, pós-Flamengo, se ele não ficar no Flamengo, eu acho que ele vai buscar o mercado internacional pela identificação que ele criou com o Flamengo, que está muito quente, não só como treinador, mas desde 2019. Né? Só para dar o crédito, a entrevista é do João Almeida Moreira, que já participou com a gente aqui do Redação. E nós temos a Leila Pereira falando sobre a renovação do Abel. Nós temos... primeiro essa reportagem que o GE. Globo publicou, com essas aspas dela, dizendo que não ganhamos por incapacidade nossa. Isso aí é meio que é uma discordância de uma declaração do Abel na entrevista coletiva, em que ele bota lá no pacote STJD, CBF, arbitragem, futebol brasileiro e tal, naquela linha dele. Pacote Abel. Só vou falar depois, mas já começou a falar. Né? É uma preguiça. Ele tentou pautar essa discussão aí, não causou tanto engajamento, nem com a própria presidente. Disse que não, né? Não. Foi a gente mesmo que fez 2 pontos em 15 jogos. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está aí iniciando a sua preparação para esta final, né? Sabemos que vai ser um jogo histórico, né? O grande jogo, um dos 2 times vai se sagrar tetracampeão da Libertadores entre os times brasileiros, ou seja, o único brasileiro a ter 4 Libertadores da América. Para o Flamengo é uma grande chance de uma revanche em cima do time do Palmeiras, ainda com o Andrés Pereira do outro lado, aí fica melhor ainda. Então, assim, pro Mengão, cara, sinceramente tem que jogar esse jogo como o grande jogo da vida. Não tem outro jogo, é só uma final, é só esse jogo. E tem que ser levado muito a sério pelos nossos jogadores, que eles entendam, né, a importância dessa partida para nós rubro-negros, tá? Lembrando que o Flamengo ainda terá no próximo meio de semana o jogo contra o Ceará, que vale também aí um título, porque se o Flamengo vencer o Ceará no Maracanã, será também campeão brasileiro. Ah, meu parceiro, vou falar para vocês, hein? Será um sonho para nós rubro-negros. Lembrando que se o Flamengo conquistar a Libertadores da América e ganhar o Ceará e conquistar o Brasileiro, o Flamengo terá a tríplice coroa, tendo em vista que o Flamengo também venceu o Campeonato Carioca.
É, parceiro, promete, esse sábado promete. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!